100% Jesus. Glória a Deus. Seleção e comentários de textos bíblicos. O livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Introdução. O livro de Ezequiel trata dos primeiros anos do exílio do povo judeu na Babilônia. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Deus o chamou para o ministério profético quando ele tinha 30 anos. E ele cumpriu fielmente a sua missão durante 22 anos. Tanto Ezequiel quanto Daniel foram contemporâneos de Jeremias. Propósitos do livro de Ezequiel. Primeiro, entregar a mensagem do juízo divino ao povo rebelde e apóstata de Judá e de Jerusalém, e às 7 nações estrangeiras ao seu redor. Segundo propósito, conservar a fé do remanescente fiel a Deus no exílio, quanto à restauração do seu povo e à glória final do reino de Deus. Ezequiel também deu ênfase à responsabilidade pessoal de cada um diante de Deus e profetizou a respeito do avivamento e restauração futuros, quando então Deus será o verdadeiro pastor do seu povo e dará a cada um novo coração e um novo espírito. Profeta Ezequiel, capítulo 1. Os seres viventes e a glória do Senhor. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel na terra dos caldeus, lá na Babilônia. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas das outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na do outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam seus corpos. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes. Os seres viventes iam e viam como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles. Rodas, elas reluziam como berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo, impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Então veio uma voz de cima da abóboda sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso,
assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando comigo. Capítulo 2. O chamado de Ezequiel. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que os cerquem espinheiros. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Abra a boca e coma o que vou lhe dar, filho do homem. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Capítulo 3. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando, e encha o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. E não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido contra eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E continuou: filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano, o Senhor. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Versículo 3. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Meu querido, minha querida, é deste rolo aqui, que o profeta falou. É a palavra de Deus. Então, Deus te diz: filho do homem, coma este livro que estou lhe dando,
e encha a sua mente, o seu interior com ele. E ao comê-lo, ele vai ter em sua boca o gosto do mel. Pai amado, Pai querido, eu não conheço quem está me ouvindo, eu não sei quem está me ouvindo, mas tu sabes, tu escolheste estas pessoas que estão ouvindo a tua palavra neste momento, tu as conheces do profundo do coração, tu sabes, Senhor, se elas amam a tua palavra, tu sabes, Senhor, se elas conhecem a tua palavra. Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço-te que tu ponhas um amor profundo e especial nos meus ouvintes, nos meus queridos ouvintes. Tu ponhas um amor profundo e especial pela tua palavra, que eles amem a tua palavra como o salmista Davi. Tem um salmo na Bíblia, o Salmo 119, que é um salmo que é o maior salmo que tem. É mais de uma centena, quase 200 de versículos. E praticamente todos eles exaltam o valor da palavra de Deus. Meu querido, este livro aqui é a palavra de Deus. E quando você o lê, o Espírito Santo, que é o seu autor, fala com você. Que o Espírito Santo ponha em você um gosto especial pela sua palavra. Que ela seja como um mel à sua boca. A palavra de Deus é que lava a nossa alma. Quando nós entramos no chuveiro e tomamos um bom banho morno, quente, a água limpa os nossos corpos. A palavra de Deus é que limpa a sua alma e a minha alma. Como é que a palavra de Deus limpa a sua alma e a minha alma? A palavra de Deus são os pensamentos de Deus, são os desejos de Deus, é a vontade de Deus. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa para fazer o que ela diz. E Deus vela, Deus cuida da sua palavra para que ela cumpra, para que se cumpra tudo o que nela ele escreveu. Meu querido, minha querida, tenha amor pela palavra de Deus. Leia, se você não tem amor, peça a Deus, ele vai colocar no seu coração. E faça a sua parte, reserve tempo para aprender de Deus, para colocar os pensamentos de Deus dentro da sua mente. O salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lave-se com a palavra de Deus, limpe a sua alma com os pensamentos, os sentimentos e a vontade de Deus. E aí a glória do Senhor vai se manifestar sobre você. Aleluia! Glória a Deus por sua vida, meu amado, minha amada. Amemos a Deus e a sua santa e bendita palavra.